O governador de São Paulo, João Dória, autorizou que o Estado pague indenização às famílias dos 9 jovens mortos depois de uma ação da Polícia Militar na favela de Paraisópolis. Estamos revendo aí as imagens. Essa favela de Paraisópolis é uma das maiores da capital paulista. Esse fato ocorreu em dezembro de 2019. O valor e a data que as indenizações vão ser pagas não foram divulgados. É importante lembrar que parte dos jovens foi encurralado nessa ação, né? Foi encurralada, aliás, nessa ação. Na semana passada, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra 12 PMs acusados de homicídio doloso triplamente qualificado pela morte dos jovens. Para falar sobre essa ação e a decisão da Justiça de pagar as indenizações, eu converso agora com Beto Vasconcelos. Ele é advogado, professor e um dos fundadores da Rede Liberdade. É um conselho de advogados que defendem causas onde há violação dos direitos humanos. Bom, desejo aqui uma ótima tarde para o senhor, Beto. Seja bem-vindo aqui ao All News. Esse é um caso emblemático, né, de uma ação da polícia, uma ação que comumente a gente não vê em outros locais, né? Foi numa favela, como eu mencionei agora há pouco, e terminou de maneira trágica, né? Muitos jovens encurralados e mortos. Como é que o senhor avalia essa decisão a partir dessa notícia, Beto? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes aqui do UOL. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço, Diego. Diego, a decisão da indenização é absolutamente acertada, sem sombra de dúvida. O tempo que ela levou de 1 ano e meio após o ocorrido, né? Lembrando que essa tragédia, esse acontecimento e essas mortes ocorreram há 1 ano e meio, dezembro de 2019. O tempo que ela levou para essa decisão do Estado, do governo do Estado de São Paulo, nos traz uma reflexão. Nós estamos falando de uma indenização civil pela morte de jovens entre 14 e 23 anos que estavam em uma festa e por uma operação policial, portanto, por uma operação dos órgãos do governo do Estado, foram mortos por asfixia, encurralados, como você mencionou. E qual é essa reflexão? Esse tempo todo para um reconhecimento de que essa ação da polícia foi ilícita. Ela não foi desde o início, Diego, supostamente ilícita. Um resultado desse é ilícito e equivocado desde o seu resultado. Não há dúvida sobre isso. Uma coisa é a responsabilização do Estado por uma atuação equivocada, ilícita e abusiva como ela ocorreu. Outra coisa é a individualização das responsabilidades de cada um dos profissionais policiais militares ali envolvidos. Portanto, 1 ano e meio nos traz uma reflexão importante. Que papel a polícia tem? E esse definitivamente não pode ser o papel. Definitivamente não podemos continuar com protocolos equivocados de abordagem policial. Não podemos continuar com um sistema de controle interno e externos que levam esse tempo todo para um reconhecimento de que uma operação dessa natureza, que resultou na morte de 9 jovens. Qual é a nossa reflexão sobre isso? O tempo do reconhecimento da atuação equivocada e ilícita do Estado deve ser mais rápido e depois deixar a justiça identificar culpa e, eventualmente, dolo de policiais especificamente. E daqui não estamos falando da demonização nem da instituição, nem dos policiais, homens e mulheres dedicados a essa missão. Estamos, sim, falando do modelo e da atuação da polícia no estado de São Paulo, mas também em todo o Brasil. A polícia que mais mata e que mais morre no mundo, Diego. Com toda certeza. E quando a gente fala do problema, amplia um pouco, né? Sai um pouco desse foco, que realmente é uma notícia trágica, gerou revolta, mas quando a gente amplia a discussão, porque é um problema do sistema, de como é conduzida a política de segurança, há alguma medida, no entendimento do senhor, no sentido de melhorar essas ações, de melhorar essas abordagens, para que isso não ocorra novamente? A gente está vendo, houve pagamento, sim, essas famílias vão receber esse dinheiro, justo. Mas para que isso não se repita, há alguma ação concreta sendo pelo menos estudada na... Que pena, travou a imagem do Beto Vasconcelos, a gente vai tentar
reconectar, fazer a conexão novamente com ele. Enquanto isso, vamos rodar as imagens novamente, porque esse foi um caso que repercutiu bastante, vocês devem se lembrar, aquela ação ali desastrosa da PM de São Paulo, em que jovens foram encurralados em becos mesmo, né? Não havia saída, foram colocados nessa situação e agora então a justiça autorizando e o pagamento sendo feito pelo governo do estado de São Paulo. Refeita a conexão, eu refaço a pergunta então ao Beto Vasconcelos, advogado que participa aqui dessa edição do All News. Doutor Beto, no macro, há alguma medida sendo pensada no sentido de reavaliar essa situação ou fica por isso mesmo? Quer dizer, paga a indenização e seguimos com a possibilidade de que isso ocorra novamente. A imagem dele travou novamente. A gente vai tentar refazer a conexão porque é um assunto importante, eu quero trazer esse desdobramento. A gente falou sobre a situação específica das famílias, não é? Essa demora aí na liberação dos recursos por parte do governo de São Paulo, no entendimento do doutor Beto, mas eu quero ampliar a discussão. Doutor, qual que é a avaliação do senhor? Diego, sem sombra de dúvida, há que ser feito algo urgentemente. Há estudos inúmeros de especialistas em segurança pública que apontam a ausência de protocolos corretos nas polícias, não só do estado de São Paulo, mas em todas as polícias militares dos estados brasileiros, de novo, a partir de um diagnóstico e que nós temos a polícia que mais mata e mais morre. E, em grande medida, a polícia que mais mata e mais morre pessoas negras. É disso que nós estamos falando, de um problema estrutural, não só relacionado a um racismo histórico no país, mas um problema estrutural do modelo de polícia que nós temos. Protocolos são fundamentais e urgentemente exigidos pela sociedade civil para que governos estaduais restabeleçam isso, e mais do que isso, nós temos até judicialização do modelo de atuação da polícia militar. No Rio de Janeiro, houve um questionamento no Supremo Tribunal Federal e o Supremo determinou uma mudança urgente da forma de atuação da polícia, que mata e morre em inúmeras quantidades. E sempre voltado também a um modelo que hoje não apresenta respostas de curto prazo no que se refere a controles internos e controles externos. É possível e é preciso distinguir polícia e a atuação da polícia e a atuação de policiais. Responsabilização é fundamental para resultados. Mas há mais temas envolvidos nesse assunto, né, Diego? Nós temos uma política equivocada de armamento no país, ampliada significativamente nos últimos tempos para fornecimento e garantia de acesso ao armamento da população brasileira, o que vai contrariamente a todas as indicações que o mundo fornece, de que mais armas disponíveis certamente significa mais violência, menos segurança, e não o contrário. Nós temos uma política que viola os preceitos mais básicos sobre vida, sobre saúde, e sem fundamento científico algum. É preciso mudar a política de armamento no país, é preciso mudar os protocolos das polícias, os protocolos de atuação, sejam festas ou operações policiais que resultem em enfrentamento, seja na abordagem de cidadãs e cidadãos nas ruas, e é preciso mudar o sistema de controle interno e externo, ou seja, de responsabilização. E aí é, sem sombra de dúvida, muito positiva a decisão da Justiça brasileira de aceitar a denúncia e, portanto, abriu a ação penal, tornando réus aqueles responsáveis para apuração na ação penal sobre responsabilidade daqueles policiais que agiram, segundo o Ministério Público, com dolo, com a intenção de causar o tumulto e assumiram riscos de mortes naquele momento, que se concretizaram na morte de 9 jovens entre 14 e 23 anos numa festa.
numa comunidade. Doutor, o nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer mais uma pergunta ao senhor, porque esse crime em específico, né, a gente pode até colocar as imagens de novo, aconteceu, é o baile da 247, tradicional baile da favela de Paraisópolis, né, como eu mencionei, uma das maiores aqui de São Paulo, e eu quero entender se há uma criminalização do funk, quer dizer, dessa cultura das favelas, e se é visto de uma maneira diferente pelas polícias, né? O resultado de uma atuação policial que aconteceu aqui em São Paulo, na comunidade de Paraisópolis, ou que acontece permanentemente em outras partes do país, inclusive e sobretudo no Rio de Janeiro, é sim uma criminalização das comunidades e dos movimentos culturais ocorridos naquele momento. Se a gente invertesse, Diego, um pouco aqui, onde moramos, e imaginássemos uma atuação policial dessa maneira, num baile sertanejo, de uma música de axé, ou num carnaval que acontecesse em Pinheiros, aqui em São Paulo, uma atuação policial que resultasse na morte de 9 jovens entre 14 e 23 anos, estaríamos todos indiscutivelmente indignados. É essa mesma indignação que merece uma atuação dessa numa festa, gostemos ou não do estilo musical ali tocado, mas uma festa numa comunidade. Há, sim, por trás disso, preconceito e uma estrutura permanentemente racista, preconceituosa com relação a culturas estabelecidas nas diversas partes do país. Perfeito, é o baile da 17, né? Esse tradicional baile na favela de Paraisópolis.